Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. A Califórnia é um dos maiores estados nos Estados Unidos em território, que abrange de áreas litorâneas, bosques, montanhas, desertos e campos agrícolas. Cercada de rios, pântanos e conglomerados habitacionais, é o estado com a maior densidade demográfica do país, incluindo cidades muito famosas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Apesar de toda essa vastidão, é uma cidade de ritmo social rotineiro e uma polícia presente. Por isso, em 20 de dezembro de 1968, quando os jovens Betty Lou Jensen e David Faraday foram encontrados mortos em seu carro, no local de encontros de jovens, muitos acreditaram se tratar de um crime passional. Vingança. Foi em 24 de julho de 1969, quando outro casal, Darlene Ferrin e Michael McGough, foram atacados de maneira similar, porém Darlene conseguiu sobreviver, que a polícia teve um norte. Havia um assassino à solta. Frio, eficaz, cuja atuação se resumia em se aproximar de jovens namorados e alvejá-los sem aviso prévio. O modus operandi dele ia mudar com o tempo e o acréscimo de mais vítimas. O que não mudaria seria a sua relação enigmática com a imprensa jornalística de São Francisco. Isso porque ele começou a enviar cartas dando detalhes das mortes e uma criptografia que, segundo ele, levaria à sua identidade. O que todos sabiam era seu apelido, o Zodíaco. Quantas pessoas passaram pelo caminho desse charada americano? Quanto realmente se descobriu sobre ele? E tudo o que foi produzido a respeito do caso é o que você vai ver hoje no Investigação Criminal Séries. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu super parceiro Rafael Gama e a gente trouxe para vocês no Investigação Criminal Séries um dos casos mais misteriosos da criminalística mundial, que é o caso do Zodíaco, não é isso, Rafael? Exatamente, um caso que já tem mais de 50 anos, quase 60, e que até hoje oficialmente não se tem uma resposta. Existem suspeitos, né, mas resposta a gente não tem. E para vocês terem uma ideia, eu e o Rafael, além de estudarmos todo o caso, né, do Zodíaco, porque muitas coisas aconteceram depois dos filmes, depois das séries que foram lançadas, a gente ainda foi investigar os arquivos do FBI. Sim. Nós fomos lá porque, assim, tem muito fio solto nessa história, tem muita coisa esquisita e estranha. Tem. E como qualquer caso que vai se estendendo, você vai trocando os investigadores, você vai trocando a questão até mesmo dos autos e da tecnologia e vai chegando mais informação. E aí, curiosamente, nós temos informações, inclusive, dessa semana. Né? Então é um caso que toda hora aparece alguma coisa. E aí, para as pessoas, né, terem uma ideia, todos os crimes que são imputados a esse Zodíaco, né, porque ninguém de verdade sabe Sim. quem é esse criminoso ou essa criminosa, né? Lógico que tudo leva a crer que é um homem, até pela identificação que foi feita das pessoas que sobreviveram aos ataques dele. Sim.
aconteceram na Califórnia. Exatamente. Todos eles se passaram na Califórnia e numa região com muitos lagos, portanto que ele ficou muito associado a essa região que a Califórnia tem aqueles pontos até turísticos, né, que as pessoas vão com seus carros, ficam na beira do lago, pescadores, e era bem nessa região. Então vamos pensar em Califórnia não em Los Angeles, não nessa parte mais superior, mas ali perto de São Francisco, aquela região mais interiorana, vamos dizer assim. E você sabe que, né, Rafa, a gente pode contar para as pessoas aqui que o Zodíaco, né, o modus operandi do Zodíaco, que era pegar pessoas, né, nessas regiões de lago, que no primeiro momento pareciam ser namorados, mas a gente vai ver aqui que, enfim, ele matou inclusive amigos. Também deu origem a vários filmes de terror. Exatamente. Porque aí o criminoso, né, um Fred Krueger, ele vai aonde? Ele vai, um Jason, Exato. Ele vai nessas regiões. O próprio grande a saga do Halloween, do Michael Myers, né, que atacava namorados e jovens que estavam ali aprontando, né, e outros vários filmes, a gente vai falar inclusive do modus operandi do Zodíaco ao longo do nosso programa hoje, que inspirou esse traço de provocação com a polícia, né? Ele adorava jogar um jogo, ele assume esse termo, e por isso a gente tem aí tantos thrillers policiais que vão seguindo essa linha, inclusive do diretor de um dos principais que fez o Zodíaco para o cinema, que é o David Fincher, que a gente vai falar mais pra frente, que tem um histórico também de filmes de thrillers. Ele é o precursor aí dos Jogos Mortais, né? Porque, na verdade, o jogo que ele jogava era um jogo mortal. E tudo começa em 1968, nessa região de Benícia, na Califórnia, onde ele vai matar uma dupla, né? Aparentemente era um casalzinho, a Betty Lou e o David Arthur. Exato. A gente tem aqui a primeira informação que, nesse primeiro momento, a polícia não sabe se tratar de um serial killer, né? Mas esse casal de namorados, eles foram para o lago de Herman Road, né, de carro, que também é uma característica que a gente vai ver que se repete em alguns momentos, né, e basicamente a gente está falando aqui final dos anos 60, começo dos anos 70, era aquele momento em que era muito comum namoradinhos irem de carro em algumas regiões específicas mais ermas para poder namorar, né, e esse casal, ele vai até essa região e são encontrados depois, às 11 horas da noite, os dois corpos deles, né, e aí começa a polícia a tentar entender o que aconteceu, porque a situação é muito estranha. A gente tem o rapaz, metade do corpo para dentro da porta, metade para fora, as duas portas abertas, os dois mortos com tiros, né? E a menina a alguns passos de distância. Então a polícia entende que quem quer que tenha matado, matou o rapaz primeiro, ela tentou fugir e ele matou ela. E olha que interessante, né, Rafael? Porque ela morre com 5 tiros nas costas. Sim. Isso é uma característica de uma pessoa que estava fugindo. A gente está falando aí desse período noturno, né? Sim. Que pelo que os legistas levantaram, essa mulher e esse homem devem ter sido mortos ali por volta de 10, 10 e meia, e os corpos são encontrados às 11 horas da noite. O que acontece? Esse cara acerta 5 tiros numa pessoa correndo à noite. Sim. Então a gente já vai ter, eu acho que uma primeira informação importante ele sabia atirar. A habilidade dele, exatamente. Ele tinha habilidade com tiro. Lembrando que o rapaz ele foi morto com um tiro certeiro no meio da testa, né? E a menina com um tiro nas costas, porque tentou fugir aparentemente. Então, a precisão e a mira desse homem já chamavam a atenção desde esse momento. Mas a polícia, em primeiro momento, investiga crime passional, vai ver se o casal tinha algum problema de ex-namorados ou coisas assim, né? E, obviamente, não chega em lugar nenhum com essa investigação, até a data de 4 de julho, né, do ano seguinte, de 69. Em Vallejo, na Califórnia, Exatamente. Quando ele ataca a Darlene Ferrin e o Michael Mageau, que eles também vão de carro até o Parque Blue Rocks. Exato, mesmo estilo, aí a gente começa essa repetição do modus operandi, um casalzinho que vai no local de namoro com um carro, né, e aí primeiro a polícia começa a tentar decifrar o que aconteceu. Mas o curioso esse casal também recebeu alvejadas de tiros, mas o rapaz que recebeu os tiros, o Michael Mageau, alguns tiros foram tão próximos que atravessaram o corpo dele e acertaram a Darlene.
né? E por conta disso, a Darlene não recebeu tiros tão mortais e ela sobrevive. Ela sobrevive, né? exatamente. E aí ela consegue descrever para a polícia algumas informações que eles não tinham. Por exemplo, que o assassino usava uma arma com uma lanterna em cima. Então eles não sabiam que ele tinha esse costume. Mas olha que coisa interessante, ou seja, ele usava com uma lanterna para criar praticamente que uma mira. Exato. Então, de novo, vamos à questão dessa informação, porque isso é muito importante. E aí são determinadas informações que não vieram, inclusive, a público, porque foram mais de 2.500 pessoas investigadas. E a gente vai explicar isso para vocês, porque que muita coisa não veio à tona naquela época, até para não causar mais pânico nas pessoas daquela região. Exatamente. E me lembro até, Rafael, o bandido da luz vermelha, que também usava uma lanterna. Sim, sim. E depois Só que no caso do da luz vermelha, ele usava uma lanterna vermelha. E eu trouxe uma curiosidade sobre isso também, que a gente vai falar, que algumas informações culturais da época se misturam com o modus operandi desse criminoso. Né? Como eu comentei, a Darlene sobrevive e é ela que vai começar a dar mais indicações do comportamento. Então ela fala que esse indivíduo chega de veículo ao lado deles, não fala nada, sai, 10 minutos depois ele volta, desce do carro e, curiosamente, não pergunta, não pede dinheiro, não pede nada, ele só desce e atira. Né? Então você vê que é uma pessoa que não tem latrocínio, não tem tentativa de sequestro, nada. Ele não tem intenção de roubar Exatamente. nada. A única intenção que esse assassino tem é de matar. Exatamente. Ele quer matar. E matar por quê? Matar por prazer. Ele tem algum problema, alguma disfunção mental. Porque como ninguém nunca descobriu quem é, talvez seja ele, existem algumas evidências. Sim. Tudo é muito ainda nebuloso. Por que que ele matava essas pessoas? Mas, nitidamente, ele tem, inclusive, um perfil quase que de um psicopata, porque ele não se importa. Ele vai lá, ele não quer saber e sai atirando. Agora, de novo, vamos voltar aqui, são 5 tiros. Sim. Precisão. Sim. São tiros certeiros. Então, isso começa, quando você vai juntando essas mortes, são características muito importantes para traçar o perfil, inclusive, desse criminoso. Exatamente, até porque dentro do que os Estados Unidos estavam acostumados a ter de criminosos, né, a gente teve, por exemplo, John Wayne Gacy uma década antes, esses serial killers tinham um comportamento onde o porquê de ser aquela vítima, como ele tentava se aproximar, começava a gente a entender o porquê da escolha. Como esse assassino não abriu a boca, não pediu nada, não tinha aparentemente, porque a Darlene, a vítima, não reconhece. Então você não entende a motivação social daquela pessoa, mas tem essa precisão, como a Carla falou, ele tem esse modus operandi muito limpo. Né? Ele chega, atira e sai nesses casais. Eu acho que uma das características dele era pegar pessoas que estivessem em lugares que ele poderia controlar, vamos dizer, né, o perigo que ele corria de ser, né, encontrado, capturado, mas ele não tem uma característica de um serial killer como é o Ted Bundy, como é o Jeffrey Dahmer. Ele é completamente diferente. Sim. A pessoa tinha que estar... Era muito mais o local... Era a ocasião, exato. ...do que a pessoa, porque podia ser uma pessoa nova, uma mais velha, um homem, uma mulher, um casal, tanto faz. Ele tinha que ter o controle do que ia acontecer. Exato. E a Darlene, ela vem com a primeira descrição desse indivíduo. Como a Carla falou, a gente até hoje só tem descrições, a gente não tem exatamente quem é. Ela descreve ele como um homem entre 26 e 30 anos, de aparentemente 1,70 m, robusto, próximos dos 90 quilos. Né? Eu confesso, quando eu li isso, eu assustei, porque é quase a minha descrição. Falei, ele parecia comigo. Homem branco, tipo 90 quilos, 1,70 m. Falei, sou eu. Né? E é a primeira informação que a polícia tem. Né? E isso, lembrando, a gente está falando de 5 de julho. A próxima informação vem menos de um mês depois, então é tudo muito próximo a partir daqui. A gente já está aí, a gente dá uma puladinha para 1º de agosto de 1969, que são as primeiras cartas. E aí ele começa, acho que o grande jogo dele, né? Porque ele mata, ele cria uma confusão, ninguém sabe o que está acontecendo, se essas mortes estão relacionadas ou não. Exato. Vale lembrar que
a terminologia serial killer ainda não tinha sido completamente usada, né? Ela vai ser usada um pouquinho mais para frente ali, Sim. que é do assassino em série. Mas ele manda cartas para 3 jornais diferentes. Exato. E ele manda para o jornal que é o Vallejo Times Herald, em São Francisco. Não, desculpa. Ele manda para o Vallejo Times Herald, ele manda para o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner. Exato. Ele manda cartas idênticas, não é isso, Exato. Rafael? Lembrando, só para quem não conhece, né, lá, é muito comum você ter jornais regionais, jornais que cobrem o estado inteiro. O Vallejo, como a gente já citou a cidade, curiosamente é uma das cidades, então é um jornal local, né? E os dois, São Francisco Chronicle e o Examiner, são jornais de mais larga escala. Se você, em casa, já assistiu qualquer filme de suspense que o assassino se comunica por cartas, tá aqui a inspiração. Ele foi o primeiro a trabalhar com essa brincadeira das cartas para você decifrar, para os policiais serem provocados. Né? Não, e o que ele faz? Também é uma outra característica muito interessante, ele vai em cima da imprensa. Exato. Porque ele queria ganhar aquele volume, né? E naquela época a gente não tinha rede social, né? Não tinha mídias sociais, então a única maneira de você ganhar espaço, né, e proeminência naquilo que você estava fazendo era através da mídia impressa ou rádio ou TV. Exato. Então ele vai direto na mídia impressa e ele diz que se os jornais não publicassem as cartas dele, ele ia continuar com a matança. Exatamente. Ele manda metade da carta em inglês e a outra metade com um criptograma, que são símbolos no lugar de letras, misturado com algumas letras do alfabeto. É um criptograma que ele manda inicialmente 408 símbolos, então relativamente uma carta grande, né? E como a Carla falou, ele exige que a publicação seja diária durante uma semana, caso contrário ele ia seguir matando os civis sozinhos, chegando a 12 vítimas até o domingo. Então ele faz uma ameaça numérica. Ele confessa, eu matei já 4 e se não fizer isso até domingo tem mais 12. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E nessa época, a polícia não sabia lidar com esse tipo de criminoso, né? Hoje em dia, dificilmente um criminoso como esses vai ganhar esse espaço, porque a própria polícia ela vai barrar, né? Exato. Ela não... A primeira coisa que as nossas forças de segurança vão fazer é não vamos dar espaço para ele. Sim. Né? Por mais que ele crie ameaças, ele não pode ser mais forte do que a gente. Mas, de novo, olha essa informação também. Ele sabia para onde ele tinha que ir no sentido de ganhar a proeminência. Ou seja, ele é um criminoso muito inteligente. Sim. Percebam que ele não manda a carta para a delegacia, ele não está provocando a polícia. Ele está tentando fazer a sociedade cobrar a polícia. Né? Então saiu no jornal, eu em casa vou ter medo, eu quero que a polícia faça alguma coisa. Né? O Chronicle dos 3 jornais é aquele que obedece e publica, mesmo a polícia não querendo, publica a carta dele diariamente na página 4. Né? Só que chega no domingo, não aparecem essas vítimas, e aí a polícia começa a provocar de contrapartida, fala, bom, pode ser um charlatão, a gente quer provas, já que você está se dizendo como o autor desses crimes que a gente acabou de citar, provem, né? E aí a prova vem menos de uma semana depois, no dia 7 de agosto. Exatamente, quando chega uma outra carta para o Examiner. Exato. Não é isso, Rafael? Exatamente. E aí quando a gente tem o nome, né, ou melhor dizendo, o apelido desse criminoso. Assinatura. Ele começa a carta dizendo, cara editora, que é o Zodíaco falando. E aí a primeira curiosidade ele cita detalhes das cenas dos crimes que não haviam sido divulgadas. Né? Então a polícia pediu para ele provar, ele foi e provou. Começou a dar informações que não haviam sido veiculadas em local nenhum, dando todos esses detalhes, e aí ele usa uma expressão que depois, inclusive quando a gente for falar dos filmes, é muito importante essa expressão, que é quando ele fala que a polícia vai ter que decifrar um dos jogos dos mais perigosos. Esse jogo dos mais perigosos vai se repetir em outras cartas para ajudar, porque, infelizmente, naquela época, você começa a ter um monte de charlatão querendo atrapalhar a polícia, mandando carta, né? E aí são
essas assinaturas que ajudam a polícia a decidir que carta é do Zodíaco e que carta é de um desocupado, né? Infelizmente, isso acontece até nos dias de hoje, Sim. né? As pessoas, ao invés de ajudar, de contribuir, elas acabam atrapalhando, né? Sim. Elas passam trote, passam informações erradas, e isso acontece desde sempre e aconteceu nessa época. O que, inclusive, você imagina, sem a tecnologia que a gente tem hoje, aquilo ainda atrasava mais ainda o processo de investigação da polícia. Sim, eu trouxe uma curiosidade que aí foi uma pesquisa separada minha, como a gente comentou, a Carla falou da, né, a lanterna, que era a mira. Nessa época, nos anos 60, Alfred Hitchcock tinha um programa semanal na TV americana que era de contos de terror e de suspense, né? E nesse mesmo ano, na verdade um ano antes, ele faz um episódio chamado Cena de Museu, onde um assassino aponta uma arma com lanterna para suas vítimas, né? E ele deixa uma assinatura em cada cena que é um jogo dos mais perigosos. Então a gente tem aí um produto cultural que era muito popular com traços que este assassino colocou nas cartas, né? Quase como uma inspiração de como ele ia se portar e como ele ia assinar essas cartas dele. E a gente não sabe até se isso não tem alguma influência, né? Sim. Se ele não se influenciou, se ele não se inspirou nessa questão, né, do Sim. Alfred Hitchcock. Quero lembrar o Hitchcock, para quem não associa, Psicose em 64, um marco no cinema, né? E os americanos começaram a ter medo de psicopata por causa de Psicose, né? E olha, e vale a pena, inclusive tem um filme muito bom que conta a saga de como foi feito o filme Psicose. Sim. Porque o Alfred Hitchcock, né, teve que praticamente... Não, na verdade, ele colocou a casa dele, né, Sim. a penhora para poder levantar fundos, porque nenhum dos estúdios queria investir nessa linha de filmes Exatamente. dele. Mas ele acreditou e virou um dos maiores blockbusters, né? Quer dizer, é aquela coisa meio estúpida, né? Quando os executivos da indústria não acreditam em bons produtos. Alguém tem que fazer algo novo, mas ninguém quer pôr dinheiro nisso, né? Exatamente. Aí, em 8 de agosto, gente, o primeiro código foi decifrado aqui Sim. por Donald e Betty Hard. Sim, dois São professores. aposentados, e mais na frente vocês vão ver o que vai acontecer com essas pessoas. Aí, vou ler aqui Sim. o que foi decifrado. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Olha que louco. É mais divertido do que caçar animais na floresta. Olha, então ele já coloca... Olha que informação importante. Ele caça animais. Sim. Ou ele pratica a caça de animais, porque ele está dizendo que é mais divertido do que caçar animais na floresta. É um jogo dos mais perigosos, pois o homem é o animal mais perigoso de todos. Como é que ele sabe disso, né? E associando já o homem como matar um animal, né? O Exatamente. mesmo valor. Olha só, matar alguém me traz uma excitação maior do que saracotear com uma garota. Ele tem uma parafilia, inclusive, né? E a melhor parte disso é que quando eu morrer, eu renascerei no paraíso e todos os que matei se tornarão meus escravos. Nossa, é louco, né? E não vou dar meu nome, pois vocês tentarão parar o meu progresso na minha coleção de escravos para o meu ambiente no pós-vida. Ou seja, ele achava que matava pessoas para escravizá-las na vida eterna. Isso é uma informação muito relevante em cima desse modus operandi dele não se importar com quem era a vítima. São escravos, são números para ele. Quanto mais matar, mais de tem. almas. Exatamente. E essa questão que ele fala do paraíso, do saracotear, começou-se a juntar uma informação que talvez o foco dele eram pessoas que estivessem fazendo algo indevido para a época, né? Então o casal foi namorar na beira do lago, estão pecando, posso matar, vai virar escravo. Não era de bom tom, não é? Exato. E aí, em 27 de setembro de 1969... em Twin Oak Ridge, na Califórnia, Brian Hartnell e Cecilia Shepard foram fazer um piquenique. Exatamente. E o que acontece com esses amigos? Aí nós temos a primeira grande audácia. Os outros casais, como a gente falou, foram mortos na calada da noite. Esses a meio da tarde, hora do almoço. Exatamente. Né? Eles também eles não recebem tiros. Também nós temos uma alteração no modo, porque eles estão lá fazendo piquenique, chega um indivíduo com uma capa de chuva, um poncho que eles usam muito lá, preto,
com uma marca no peito que é um círculo e uma cruz, né? E esse indivíduo chega dizendo, olha, eu fugi de um presídio, eu peguei o carro do guarda, eu só quero o carro de vocês. Né? Ele entrega tiras de tecido plástico, como esses de capa de chuva, pede para a menina amarrar o rapaz, ela obedece, ele amarra a menina, só que aí ele puxa uma faca, né, e começa a esfaqueá-los, esfaqueia a menina e esfaqueia o rapaz. Né? E, mais uma vez, graças a Deus, um deles não morre. Né? O Brian Hartnell sobrevive às facadas, e por isso a gente sabe com tantos detalhes o que aconteceu nesse dia, porque é o depoimento que ele consegue dar à polícia desse comportamento. Esse assassino vai até o carro do Brian e na porta do carro ele picha as datas dos outros 2 assassinatos, então já para relacionar. Né, ele coloca Vermont e ele coloca Vallejo, a data dos primeiros crimes, a data e a hora daquele dia que ele esfaqueou os 2, né, e ele escreve embaixo, com faca, ou seja, já assumindo, estou mudando a arma do crime, agora não é com tiro, é com faca. Exatamente. Né? O que demonstra inclusive uma paixão dele pela caça. Sim. Porque ele sabia manipular uma arma de fogo, ele sabia manipular muito bem uma arma branca, que é a faca. Né? Então, assim, ele não é um indivíduo qualquer. Ele é um indivíduo que está preparado, ele é um predador, Sim. Ele é um caçador. E aí, mais para frente, a gente vai colocar aqui algumas informações, e não são só achismos nossos, mas foram fontes que a gente retirou, inclusive, desses arquivos ali do FBI. Agora, esse moço, o Brian Hartnell, ele sofreu profundamente, porque ele entra totalmente compreensível, num processo muito ruim de depressão, né? Inclusive de distanciamento. Sim. Ele precisa de tratamento de longo prazo, porque além dele ter sido esfaqueado e ter sobrevivido, ele viu a sua amiga Exato. ser morta do lado dele. Sim, tem várias questões. Primeiro que, dentro do modus operandi do Zodíaco, eles não deveriam ter sido vítimas, uma vez que eles não eram namorados. Eles eram colegas de faculdade que foram fazer um piquenique estudar. Então ele já sente uma culpa por essa moça ter morrido ao lado dele por uma convenção social. Ah, tem um homem e uma mulher na beira de um lago, estão namorando. Né? Ele recebe diversas ligações, mais uma vez, de charlatões, se passando pelo Zodíaco. Então, a tortura psicológica que esse rapaz sofre no hospital e em casa é absurda. É verdade, é assim. E o que acontece? Isso atrapalha muito, né? Porque a pessoa, ela entra numa questão de pânico, né? E até ela fica dissociada, né? Sim. E a polícia precisava muito dele, das informações. Ele, é lógico, ele passa muitas informações, mas a gente vai ver aqui até num determinado momento que o que é realmente verdade, ou porque assim, a pessoa está num pânico tão grande que qualquer pessoa que ela olha, ela vai achar que aquele é o assassino da vida dela. Mesmo que ele tenha assim, pequenas semelhanças, ela começa a achar que ele tem todas as características. E vale lembrar, como a gente comentou, ele viu o assassino com um poncho de chuva e capuz. Né? A polícia pede para ele descrever o peso do indivíduo. Não tem como você, num momento desse, uma pessoa com um poncho, saber se ela é mais magra, mais gorda. Não tem como, coitado, precisar. Mesmo o tom de pele preciso, era tudo muito rápido. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante, como a gente comentou, o assassino até então ele se identificava pelas cartas. Neste crime, ele fica mais audacioso, ele no mesmo dia liga para a delegacia e confessa. Fala, olha, fui eu que matei. A ligação, a polícia rastreia, ela é feita de 2 quarteirões de distância da delegacia. Então tem uma audácia do assassino. Quase aqui. Que, me parece, né, estudando esse caso, que ele conhecia, inclusive, como era o funcionamento, né, das forças de segurança. Ele sabia até onde ele podia ir. Sim. Ele estava muito seguro, Rafael. Ele não é um serial killer qualquer. Sim, como você comentou, uma certa provocação com essa instituição. Ele faz a ligação, não é perto do crime, ele está a 43 quilômetros de onde foi o crime, mas é perto da mesma delegacia que ele já tinha provocado. Então, parece que tem esse conhecimento, como a Carla falou, de como aquela instituição funciona para provocar os profissionais daquele local, né? Exatamente. Aí no dia 11 de outubro de 69, né,
Infelizmente, aí o taxista Exato. vai ser morto, que é o Paul Satin. Teoricamente, a última vítima assumidamente do Zodíaco pela polícia. Né? Um taxista pega ele na Union Square, em São Francisco, ele pede para ser levado para Presidio Heights. Né? O taxista anda 2 quarteirões e leva um tiro na cabeça. Né? E, curiosamente, a pessoa que deu o tiro rasga a camisa do taxista e leva um bom pedaço de tecido com ela. Né? Quase um troféu. Exato, e vai embora com o carro. Vai. Em Presidio Heights, um grupo de jovens vê um homem limpando freneticamente um táxi. Né? E decide chamar a polícia. Falou, tem uma atividade suspeita aqui na frente de casa, tem um homem limpando um táxi, parece que é sangue. Né? E a polícia vai lá averiguar. E aí a gente tem o grande erro inicial, o maior erro da polícia neste momento. Né? A polícia não pede descrição para os jovens, eles só deduzem que é um indivíduo negro. Aí já começa a questão do racismo, né? Então, se tem um crime, foi um negro que cometeu. Olha os absurdos. Exato. E aí, por que a gente está falando que foi o grande erro? Além do óbvio racismo, o indivíduo que estava limpando o carro passa na frente dos policiais, os cumprimenta, e eles não interrogam a pessoa. Olha o deboche, quer dizer, ele podia ter sido preso. Sim. É o que a gente vai ver quando a gente for falar aqui do Jeffrey Dahmer também. O Jeffrey Dahmer podia ter sido parado N vezes se não fosse uma questão racista da polícia. Exatamente. Então é o seguinte, naquela época se associava, não, para ser criminoso não pode ser branco. A gente está falando do final dos anos 60, a gente está falando de contemporâneo de Martin Luther King e a luta pela igualdade racial dos Estados Unidos, onde a segregação era em restaurantes, em escolas, era muito forte. Né? E a raiva, nós vamos falar de alguns policiais, a raiva do policial que estava cuidando do caso na outra delegacia, é que ele, a primeira coisa que faz é chegar e conversar com os jovens, e os 5 jovens falam, não, era branco. Era um homem branco, e quando eles descrevem a roupa do indivíduo, aí a polícia percebe que era aquele que tinha falado com eles. Não, e olha a quantidade de serial killers nessa época e um pouquinho mais para frente, todos brancos. Sim. Não eram homens negros, eram homens brancos. Exatamente. Olha que absurdo, né? Aí o que acontece? No dia 15 de outubro, chega mais uma carta do Zodíaco no Chronicle. Exato. A carta, agora a gente começa uma trajetória de cartas que ele vai ficando mais abusado, inclusive com o que ele manda. Ele começa a mandar carta com pedaços da camisa do Paul Avery, que foi o taxista assassinado. Né? Então, além de mandar a carta com um pedacinho da camisa, o que prova que era o Zodíaco, porque até então, lembrando, é a primeira vítima que é assassinada sozinha. Ele matava casais, e aí você tem esse taxista. Né? E por conta das descrições dadas pelo grupo de jovens e por esses 2 sobreviventes, como a Carla comentou um pouco antes, a polícia chega ao número de 2.500 suspeitos. Suspeitos. Mas você sabe que nos arquivos do FBI, eu acho que esse número ainda é maior. Também, eu reparei. O que acontece? É que esses arquivos, partes de informação pessoal, elas são sigilosas. Então, elas ficam, né, com aquela tarja borrada. Sim. Então, muita coisa não veio à tona. Mas Exato. eu acredito que o número de suspeitos, até, se a gente contar até os dias atuais, deve ter sido muito maior do que 2.500. Sim, eu acho que certeza. isso aqui a gente vai ficar bastante naquela época ali que esses crimes estavam acontecendo. E aí no dia seguinte ele vem com a ameaça que eu acho a mais assustadora. Que se vai matar crianças. Pensando nas pessoas da época, imagina o pânico que não foi. Ele manda uma carta dizendo, ele coloca assim, eu gosto da ideia de um ônibus escolar, atirar no pneu da frente e depois em cada criança enquanto elas tentam descer. Então, imagina o pânico que se cria em cima disso. É um psicopata. Porque uma pessoa que quer atirar no ônibus escolar e matar crianças é um psicopata. Sim, e o deboche com a polícia, né? De falar, tá tão fácil para mim que agora eu vou acertar um grupo de pessoas. Mas né? ele não faz isso. Não faz. Ele é bravateiro, né? O pânico instaurado na Califórnia é tão grande que aí você tem uma das situações mais curiosas, que é a ligação de um homem assumindo ser o Zodíaco e pedindo para falar com um dos advogados mais renomados da época na TV. Que é o F. Lee Bailey Isso. e ou o Melvin Bailey. Bailey.
Isso. Ele pede um dos dois. O Bailey não está na cidade, o Bailey fala, tudo bem, eu vou num programa ao vivo de noite, né? Ele liga para o programa, o tal suspeito, o Melvin pede um nome para conversar, ele fala que é Sam, e ele começa a dizer que precisa de ajuda porque ele não quer parar na câmara de gás, né? Que ele não quer parar, não quer terminar como era na época, como o que acontecia com as pessoas que eram condenadas à morte na Califórnia. O procedimento mais comum era a câmara de gás. Isso. Né? E isso, lembrando, foi em 20 de outubro, mais ou menos uma semana depois das cartas com tecido, né? Só que eles foram rastrear a ligação e a ligação estava vindo de dentro de um hospital psiquiátrico. Exatamente, Né? dentro de um hospital psiquiátrico, ou seja, é uma pessoa que tem alguma insanidade mental? Sim. É uma pessoa que, assim, que achou aquilo ótimo e queria se tornar o assassino, né? Ou, de novo, pode ser mais um trote, mais uma brincadeira idiota, que causa ainda mais pânico na população da época, não é isso? Porque você imagina todo mundo ligado nos jornais, né? Para entender o que estava acontecendo. Exato. Porque era a única fonte de informação, inclusive. E ele é o famoso jogar a bomba e sair correndo. Vou pegar um ônibus escolar com um dia desses. Exatamente. E nunca mais fala nada. E aí, no dia 8 de novembro do mesmo ano, chega uma outra carta nesse mesmo jornal, no Chronicle, contendo criptograma de 340 novos caracteres. Sim. E essa carta chegou, lembrando, estamos falando de 8 de novembro de 1969. Eles demoraram um pouquinho para decifrar, ela foi decifrada em 2020. Levou um tempo para poder entender essa carta. Ou praticamente 51 anos depois. Exato. Não é isso? E aí é uma curiosidade, inclusive a gente estava conversando um pouco aqui antes, a primeira carta um casal de professores decifrou em dias. Né? A segunda carta ele muda, quando ele começa a voltar com os criptogramas, todo o código. Sendo que o que exatamente o casal decifrou nunca foi divulgado, porque não podia ser divulgado. E aí começa a curiosidade, como ele sabia quais eram os códigos decifrados para trocar tudo, né, e deixar tão difícil? Parece que ele tinha essa informação do que foi investigado para ele poder mudar o modus dele de novo. Né? Não, olha, veja só, é uma pessoa que entende de criptografia, porque são criptogramas, Sim. Sabe atirar, sabe manejar arma branca. Ele fala lá no começo que ele prefere matar pessoas, que é muito mais divertido do que matar animais. Ou seja, ele já tinha matado animais também. Ele tem muitas características que eu estava conversando aqui até com o Rafael, que levam a crer que ele podia ser, inclusive, uma pessoa que estava ligada ao exército. Porque ele não me parece uma pessoa qualquer. Exato. Porque essa criptografia, esses criptogramas, eles não são fáceis de serem manipulados, de serem manejados. Sim. Você tem que entender um pouco dessa linguagem. Sim. Hoje a gente, vamos combinar aqui, a linguagem de criptografia, né? Quando a gente está lá utilizando o WhatsApp, que está criptografado de ponta a ponta. Por quê? Ele vai criptografado e ele automaticamente, quando ele chega na outra ponta, ele é descriptografado para a pessoa conseguir ler. Mas existe uma criptografia ali dentro. Sim. Era o que ele estava usando. E vamos combinar que naquela época, quem teria acesso a isso? Exato. Quem teria acesso a esse tipo de criptografia? Lembrando que a criptografia foi o que Alan Turing, por exemplo, utilizou para criar a base do que hoje nós temos como os computadores e a informática na Segunda Guerra Mundial. Então, as instituições que teriam acesso à lógica de criptograma eram o FBI, CIA, Interpol. A NASA. Exato, eram essas pessoas que cuidavam da inteligência investigativa dos Estados Unidos e do mundo na época. E ele usa um criptograma tão elaborado que levaram 5 décadas para ser descoberto, e ao mesmo tempo as cartas em inglês dele continham vários erros gramaticais. Né? A gente estava comentando, é estranho uma pessoa com a inteligência matemática de criar um criptograma não sabe falar inglês fluente. Ou será que aquilo era uma grande manipulação dele também? Sim, para despistar, né? Exatamente, para não chamar a atenção. Mas ele também, enfim, tem muita gente que tem uma questão lógica muito interessante, ela é muito boa com números, mas ela se perde ali, vamos dizer, né, nas áreas de humanas. Ao mesmo tempo, depois ele vai
começa a trazer letras de música, poemas, é muito enigmático a relação dele, do porquê das cartas terem erros, né? Tanto que a gente falou do dia 8 de novembro, essa carta criptografada, um dia depois ele manda uma carta de 7 páginas, ali sim ele diz que assume, né, todos os crimes aqui citados, ele fala dos policiais que passaram por ele aquele dia, dá os nomes dos policiais. Olha que ousado. Então, a polícia não tem nem como dizer que não, é mentira, não passou, ele dá detalhes sobre isso. Né? Depois, quando a gente for falar do filme do Fincher, essa cena é maravilhosa no filme, porque mostra quando a polícia começa a querer tirar informação dos jornais, porque sente que está sendo pessoalmente atacada por ele. Né? E ele também comenta que ele tem raiva, né? Parece que é o foco dele, né? E aí ele vem dizendo que vai dar um tempo. Né? Então ele termina a carta dizendo que vai dar um tempo. E olha, gente, durante esse período, né, aqui em 8 de novembro, vale a pena deixar bem explícito que centenas de especialistas da CIA e da Interpol se uniram para tentar decifrar essas cartas. Sim. Veja quão complicado eram esses criptogramas. Sim. Não era uma coisa boba. Enfim, ele tinha realmente um conhecimento muito grande. Sim, bom, a gente falando de tecnologias, 2020 já são pelo menos 20 anos de informática bem desenvolvida. Quer dizer, levou 20 anos com a nossa tecnologia de hoje para chegarmos na tradução dessa carta. Era bem elaborado. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí, no dia 5 de dezembro de 2020, né, que foi decifrada por um grupo, né, privado de matemática, olha só foi decifrado em 5 de dezembro de 2020, por um grupo privado de matemáticos e engenheiros tecnológicos, ou seja, né, quem trabalha com tecnologia da informação. Exato. E olha o conteúdo. Espero que estejam se divertindo, tentando me pegar. Não era eu naquele programa de TV, olha só. Ou seja, era uma outra pessoa. Sim. Eu não temo a câmara de gás, porque muito em breve eu irei para o paraíso, onde, vocês sabem, meus escravos me servirão. Já voltou de novo com a loucura dos escravos, né, das almas. Todos os outros temem a morte, pois eles não têm nada esperando por eles no paraíso. Eu sei que minha vida nova será fácil no paraíso dos mortos. Parece até essa loucura, né, daquela gente que fez o ataque do 11 de setembro, Sim, que vão encontrar as virgens, né, se eles morrerem, então tem 200 virgens esperando para cada um. Sim. Então tem uma coisa meio que, inclusive meio que religiosa na fala desse homem aqui. Mas, gente, vamos lembrar novamente que essa carta, ela só foi decifrada em 5 de dezembro de 2020, ou seja, há 2 anos atrás. Exatamente. Estamos falando de um assassino que até hoje tenta-se pelo menos chegar em algum nome. Né? É claro, é óbvio que a chance desse homem já ter falecido é muito grande. Sim, já são muitos anos, né? Mas existe um interesse público em chegar em um nome, porque você tem outros casos que estão abertos também, que podem ou não estar relacionados, e a gente trouxe até alguns outros crimes aqui, que aconteceram, são contemporâneos da época, na Califórnia, e que não se tem respostas. Então, imagino tanto de famílias que até hoje não sabem exatamente se o filho foi morto por esse homem ou não. Né? Até crimes anteriores, né? Sim. Porque quando ele começa em 1968, aqui o que se levantou são crimes de 1962 e 1963, não é isso, Rafael? A gente tem em 62 uma ligação para a delegacia de um homem que fala a seguinte mensagem:
Vou começar um jogo e a primeira vítima será um taxista. E aí, um dia depois, o taxista Ray Davis aparece assassinado. Então tem essa curiosidade do termo jogo, como a gente comentou, que ele vai usando terminologias para se auto-identificar, né? Então, dizer que vai começar um jogo e descrever a vítima e aparecer essa vítima, esse é um caso que a polícia não relaciona diretamente, mas fica em aberto, né? E logo um ano depois nós temos o primeiro casal que aparece morto na Califórnia, mortos a tiros, próximo do carro deles, são Robert Domingos e Linda Edwards, com a diferença do carro ter sido incendiado, né? Essa é a única questão ali no modus operandi que a polícia estranha e por isso eles não associam ao Zodíaco. E aí, em 66, temos aí os crimes de Cherry Jo Bates, de 18 anos, esfaqueada. Curiosíssimo, porque essa é uma das que eu tenho um pé atrás de falar assim, eu acho que foi sim. Porque ela tinha 18 anos, uma universitária, tá? Ela é assassinada, enforcada. Na universidade, depois a polícia encontra uma mesa com uma pichação, com um poema chamado Cansado de Viver Sem Vontade de Morrer. E por que é curioso? Porque a letra é idêntica das cartas, né? Tudo bem que eram letras em bastão, você não consegue tanto decifrar a questão de identificação de letra, mas é muito parecido, tá? 6 meses depois, o pai dessa menina recebe uma ligação dizendo Bates tinha que morrer, assinado Z, né? Essa carta, essa confissão que foi uma ligação e uma carta juntos, foi feito depois teste de DNA, para bater com os DNAs que foram encontrados em outras cartas também, né? Eu acho isso muito interessante do porquê de terem o chamado DNA do Zodíaco, que nos Estados Unidos os selos são autocoláveis e as pessoas lambem para colar o selo. Exatamente, naquela época sim. E aí, por causa da saliva nos selos das cartas, é que eles conseguiram extrair um DNA. Né? O quão impressionante é a tecnologia hoje de investigação de DNA. Né? O DNA não bateu dessa carta enviada para o pai, mas a análise de escrita da mesa bate. Então, se... mas aí leva a crer, sabe o que também, Rafael? Se isso não é um copiador. Ou se o Zodíaco não é um copiador de um outro criminoso. Exatamente. Porque quando a gente para, né, para pensar, e a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né, tem muito o que eles chamam lá de copycat. Uhum. Então, um está copiando o outro, Sim. mas não necessariamente é a mesma pessoa. Isso aparece muito até na série também, que é do David Fincher, que é o Mindhunter. Exato. Que você tem lá os copycats dos serial killers. Exato. Especialmente também quando não é pego, é muito mais fácil um copycat aparecer, porque uma vez que a polícia está investigando aquele, não vai chegar em mim, né? E isso, como a Carola comentou, tudo isso, esses suspeitos prévios aos crimes que a gente relatou que são assumidos. Em 1970 tem um caso muito curioso que o David Fincher vai pôr no filme também, que é a Kathleen Jones, uma jovem mãe de 22 anos com sua filha, pedindo carona, um carro para, né? E ela, andando com esse homem, ela só pede para ele deixá-la num posto, algum lugar próximo para ela pedir ajuda. Esse homem vai passando por pontos e não para. Fica com ela 1h30. E ela, de acordo com ela, que graças a Deus sobreviveu, esse homem começa a falar sobre que gosta de jogar jogos, que existe um paraíso para quem joga jogos e que ele está em uma caça. Né? Quando ela desconfia, porque a gente está falando de 1970, lembrando que os crimes começaram em 68, então já existe a fama do Zodíaco, ela abre a porta e se joga com a filha dela. Exatamente. Né? E ela vai levar as informações para a polícia. Eu acho curioso a polícia não assumi-la como uma possível vítima, porque ela traz muitas informações e a descrição dela do retrato falado é muito parecida com as outras, né? Então é muito provável que ela tenha sido sim uma sobrevivente, né, do Zodíaco por causa de todas essas informações que ela traz e numa década ali próxima, de 69 para 70. Né? Exatamente. E aí, em 1971, a gente vai ter a Donna Lass, que é uma enfermeira que desapareceu. Exatamente. O porquê da Donna Lass ser suspeita é porque chega um cartão postal para o Chronicle, que é importante a gente lembrar, as mortes pararam, mas as cartas continuaram por um bom tempo, a provocação dele não parava. Ele manda um cartão postal para o Chronicle aos cuidados de Paul Avery. Paul Avery era um dos jornalistas que tinha a coluna policial, tá? O Paul Avery recebe esse cartão com coordenadas, o nome da dona escrito. Isso tudo é a primeira vez que o Zodíaco, possivelmente, não usa a letra dele.
ele usa recortes de letras de revistas. E aí, mais uma vez, se você já viu isso em algum filme, tá aqui uma inspiração. Da onde que nasce tudo isso, Exato. né? E aí ele assina a carta com o símbolo do zodíaco, o símbolo que a vítima sobrevivente apontou que estava no peito dele, que ele picha no carro, que é o círculo com a cruz dentro. Só que o corpo da dona nunca se encontrou. Só por isso ela não pode entrar na lista de vítimas dele, porque você não tem um corpo até hoje. Exatamente. Né? E aí tem uma outra curiosidade aqui que o Rafael levantou também, que até o crime daquela criança, que foi a Miss Mirim, a John Bennett Ramsey, em 1996, também é atribuído ao zodíaco. Exato. Aqui, para mim, como a Carla comentou, isso para mim tem mais um quê de copycat do que de qualquer outra coisa. Eu concordo também. Né? Porque a John Bennett Ramsey, para quem não conhece, é uma menina que era famosa por ser Miss Mirim. Ela desaparece, ela é sequestrada, é deixado um bilhete de resgate no local que ela é sequestrada, né? E por que eles tentam associar o zodíaco? Uma, porque o vizinho da John Bennett disse que no dia anterior ela disse que um Papai Noel apareceu falando que ia visitá-la no dia seguinte. Aquela carta de 7 páginas do zodíaco, que a gente comentou, que foi a última dele, ele disse que ele adorava se fantasiar para crianças. Por isso ele até cita o ônibus escolar. Então tem esse quê, ele pode ter se fantasiado de Papai Noel. E os erros gramaticais da carta do resgate eram os mesmos erros das cartas mandadas para os jornais. Mas a gente está falando de 96, né, Carla? Essa é muito tempo depois. Seria um senhor fazendo isso. Não, se você parar, olha, 69 para 96, a gente está falando quase de 30 anos. Sim, se ele tinha 30 e poucos na época, como ele teria descreve, hoje 60 e poucos? Exatamente. Ele ainda podia estar na ativa? Podia. Sim. Podia. E aí na carta também tem trechos de falas do Clint Eastwood num filme chamado Dirty Harry. Dirty Harry é um filme de 71, que é o primeiro filme adaptado do Zodíaco, mas pelo caso de estar aberto na época, eles não quiseram assumir. E aí trocam o assassino do Zodíaco pelo assassino do Escorpião no filme. Mas é o mesmo modus operandi, né? E as citações do filme do Dirty Harry é que fizeram eles associarem e falar, talvez ele quis indicar que era o Zodíaco novamente, né? Ou um copycat, como a gente comentou. E aí, o que ele faz, né? Ele é tão atrevido, esse criminoso, que ele gosta de enviar cartas para a polícia, né? Então, ele manda cartas, cartões, e ele, no final, sempre colocava um símbolo, né? Que ele dava uma nota para ele e uma nota para a polícia, ou seja, ele estava sempre ridicularizando a polícia. Exato. No primeiro, ele dá 10 para ele e 0 para a polícia. Ele coloca nessa carta, o meu nome é, seguido de 13 tracinhos, quase como um jogo da forca. Né? Talvez, aí vem aquela questão, pode ser que o nome dele tenha 13 letras? Pode. Pode ser que era só mais uma despistagem ali dele? Pode também. E esse número 10 que a Carla comentou, o que é muito curioso é que a polícia assume primeiro, como ela disse, ser uma nota de 0 a 10, né? Porque ele tinha assumidamente, na verdade, 6 vítimas, 5 vítimas, então não batia o número, né? Só que o número vai aumentando à medida que ele vai mandando cartas e começa a se desconfiar que, na verdade, são as vítimas. Parece que ele está falando, olha, eu já peguei 10 pessoas, a polícia não pegou nenhuma. E por que elas acham isso? Porque em abril daquele mesmo ano, ele manda uma carta dizendo que o próximo crime dele vai ser um estouro. Né? E ele tinha falado já do ônibus. Sim. E falado do interesse dele de montar uma bomba nessa carta. Ou seja, um grande exibicionista, narcisista. Exato. Também. Olha as características desse criminoso. Não, ele é tão narcisista que ele, nessa carta, exige que a população da Califórnia utilize um bottom com o símbolo dele. Não, né? Ele quer, ele praticamente está achando que ele vai virar uma celebridade, né? Um superstar. E aí ele fala que se não usarem, ele vai matar uma pessoa com um calibre 38 numa data específica. Curiosamente, nessa data houve sim uma vítima, o sargento Richard Radtish, de 25 anos. Sim. Né? A polícia não associa ao Zodíaco, mas aí entra aquela questão muito curiosa. Era um militar, né? Existe toda uma proteção ali de informações. Tá? Então a polícia não assumiu. Na carta seguinte, já vem essa assinatura de novo com o número 12 para ele. E 0 né? para a polícia. 0 para a polícia. polícia. Ele vem dando 0 para a polícia. Exato. E nessa carta que ele dá as coordenadas de uma bomba, que nunca foi encontrada, mas ele estranhamente dá as coordenadas e fala o produto que foi feito a bomba, que de fato era um produto explosivo. Né? Então, olha outra informação, ele conhecia Exato. produtos explosivos. Ele dava a substância química, não era um nome popular. Então, olha só, a gente não está numa época de rede social.
né? Que hoje, se você entrar na rede social, for lá escrever, você vai aparecer de tudo um pouco. Sim. Nessa época, ou você de fato conhecia, ou você tinha que ir numa biblioteca. E vamos lembrar que quando você vai numa biblioteca também, pegar naquela época, né? Buscar ali uma bibliografia, Sim. você, eu vou retirar esse livro, esse livro, esse livro. Você tinha um cartão. Vamos explicar para as pessoas como é que era. Você tinha um cartão. Para você que não sabe, biblioteca é o Google impresso. Aí você tinha o seu nome naquele cartão e você pedia, olha, eu vou levar o livro A, o B e o C. Sim. E ficava naquele, né, o teu Registro. cartão, um registro que você tinha retirado aqueles livros até que você os devolvesse. Tinha um prazo que você podia ficar com o livro para fazer uma pesquisa e depois devolver. Até porque livro também, naquela época, não era barato, Sim. era caro. Então, as bibliotecas elas eram muito utilizadas e quando a gente para pensar, né, a gente está falando de um artefato que vai ser feito e composto por agentes químicos. Sim, e mesmo uma pessoa que fosse à biblioteca da época para pegar essa informação, era área restrita. Alguns livros você precisava ter uma certa documentação para ter acesso. Então, não era qualquer cidadão que poderia fazer isso. Exatamente. Né? Ou seja, então é uma pessoa que tinha um conhecimento muito específico, inclusive, de como preparar uma bomba. Exato. Isso, como a gente falou, ele manda a carta com essa ameaça de bomba. Um mês depois, ele manda uma carta dizendo ser, sim, o sequestrador da Kathleen, essa moça que a gente comentou. Nessa carta, ele cita também trechos de uma música de um espetáculo musical chamado The Mikado, que é uma das primeiras óperas americanas. Aí vem aquela curiosidade da cultura deste homem, porque ele usa a letra de uma música, que a letra da música traduzida levemente, ela diz mais ou menos, preciso de pessoas, pessoas cada vez mais, pessoas para me servir quando eu estiver no céu. Que é, de novo, aquela referência. A referência que ele precisa dos escravos celestiais para ele. E nessa carta ele coloca um mapa da Califórnia com coordenadas. As coordenadas batem com as primeiras 5 vítimas. E as outras coordenadas, a polícia não sabe do que se trata, mas dão em 13 pontos. E aí ele assina a carta, o símbolo dele, 13, polícia 0, dando a indicar que já foram 13 vítimas, né? Aí olha o que ele vai fazer lá na frente, né? A ousadia desse criminoso. No fim do ano, ele envia um cartão grande ao Chronicle, Sim. Só com recortes de jornal e 13 buracos. Sim. O que seriam esses 13 buracos? 13 vítimas? Exato. E a assinatura, o símbolo, pela primeira vez assinada com sangue. Exatamente. Tinha sangue na carta. Isso no final do ano. Junto com isso, próximo ali, a gente tem de novo, Paul Avery recebendo um cartão de Halloween, que inclusive é um cartão que você encontra tudo quanto é lugar, porque ficou muito famoso. É a primeira vez que ele faz o símbolo dele, a cruz, com nomes, né? Ele não desenha, ele faz como se fosse um anagrama com a cruz dele. E essa cruz ele coloca escravos, paraíso, queimados, a tiro, a faca e enforcados. Né? Ou seja, será que ele enforcou pessoas? Né? E aí vem uma curiosidade que me chamou a atenção. Queimados. Lembra que a primeira vítima, o carro foi queimado? Né? Então, parece que ele está assumindo também outras maneiras. Porque né? assim, mas olha que interessante, né, Rafael? Porque ele vem assumindo tudo. Por que ele então não teria assumido esses outros crimes? Pois é. É muito estranho. Ou ele quer trazer para ele o crime que ele talvez tenha copiado de alguém. Confundir a polícia para se inspirado, né? Inspirado na loucura. Exato. E aí, em 1974, que é a última carta do Zodíaco que ele escreve para o Chronicle, ele elogia o filme O Exorcista. Ele não é o único, né? Quem acompanha, né, esses criminosos americanos, um outro que era apaixonado era o Jeffrey Dahmer pelo Exorcista também. Curiosamente, o Dahmer gostava do Exorcista 3, que é ruim, eu não entendi. O de 74, que é essa data que a Carla falou, foi outro marco no cinema. Aí a gente está falando, vamos lembrar, a gente citou Hitchcock, né, uma inspiração, e aí em 74 ele elogia outro filme, quer dizer, ele tinha esse interesse pela cultura pop daquele momento. O Exorcista foi o filme que as pessoas saíam passando mal dos cinemas, né? As pessoas desmaiavam. E ele elogia falando que era a melhor comédia satírica que ele já tinha visto. E aí, como é que ele assina? Eu, 37, Polícia 0. O que seriam Exato, esses número? 37 que ele coloca ali? É número de pessoas? É mais alguma informação?
Lembrando que precisa ser linkada com aquele criptograma que ele escreveu. A distância entre essa carta e a anterior foram 4 anos. Teria ele, então, matado mais 20 pessoas e a polícia não associou? Né? Será que a polícia estava negando a associação dele com outros crimes para também não assustar a população da Califórnia? A gente teve acesso aos documentos da FBI, é tudo muito nebuloso nessa parte, né? É muito difícil você decifrar exatamente porque começa a ampliar o raio. A universitária não era no raio dos lagos, era na Califórnia, tudo na Califórnia. Mas você tem suspeita de crimes em Los Angeles, Califórnia é um estado muito grande, para quem não conhece o mapa, né? Você ter ele centrado na região dos lagos é uma coisa. Ele começar a subir para o norte da Califórnia já mostra uma certa liberdade desse criminoso, né? E a Califórnia, ela é um estado muito interessante, porque você tem ali diferenças climáticas, né? E diferenças de vegetação, porque você pode encontrar uma vegetação desértica em determinado ponto da Califórnia e você pode encontrar ali, né, uma outra onde você tem as sequoias gigantes, os pântanos, um frio assim daqueles excruciantes e também. Litoral também. Exatamente, você encontra tudo, né? Sim. Não é à toa, né, que a Califórnia, ela foi eleita o berço, né, do cinema de Hollywood. Por quê? Porque ali você pode filmar filme de faroeste, você pode filmar filme de montanhas geladas, você pode filmar filmes com as mais diferentes locações, né? Locações climáticas. É por isso que os estúdios vão parar lá, todos lá, na Califórnia. Exatamente. E aí a gente tem, depois de 74, algumas outras cartas que são descartadas, que como a gente comentou, começa uma chuva de charlatões e pessoas querendo se passar pelo zodíaco. Gente louca. Né? As que eu separei aqui para a gente saber que são as que estão em arquivo, nos autos do processo, são: em 2007, um cartão foi encontrado nos arquivos do jornal The Chronicle com um cartão de Natal que tinha chaves dentro e a assinatura com o símbolo do zodíaco. O cartão foi enviado em 1990. Aí vem uma curiosidade porque é a década contemporânea da John Benet Ramsey. Então seria ele vivo ou seria esse copycat mandando, não se sabe. Está anexada. Né? E em 2004, o caso é reaberto por conta do DNA. Né? Aquilo que a gente falou de tirar a saliva dele nos selos, para pelo menos tentar afunilar o tanto de suspeitos que eles tinham. Né? E eles começam a tentar chegar em alguns resultados. Isso em 2004, gente. Até 2018 eles não tinham nome nenhum a mais. Né? Eles começam a bater, inclusive, com outros assassinos. E eles fazem isso porque teve um assassino, que é o assassino de Golden State, que só foi pego por conta da reabertura do caso com DNA. Exatamente. Né? Eles falam, bom, vamos tentar, né? E você sabe o que é muito interessante aqui, Rafa? Eu vou contar uma coisa para as pessoas. Dentre os suspeitos, porque essa criptografia dele, ela também se enquadra como um enigma. Sim. Eram charadas. E para quem não sabe, o vilão do Batman foi criado em 1948. Uhum. Então, se você era um grande fã do charada, você também passava a ser um suspeito. Sim. Ali naquela região da Califórnia. A polícia foi atrás até dos fãs do charada. Sim. Porque, enfim, é trabalho da polícia, né? Fazer tudo isso. Claro. Porque quem é essa pessoa, né, que está brincando, né, com a polícia? De onde ela pode ter se inspirado. Da onde ela pode ter se inspirado, mas ao mesmo tempo não é uma brincadeira. Ela está tirando a vida de outras pessoas, né? Mas ele conseguiu. A gente sempre diz que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Sim. Aí eu acho que nesse caso, inclusive, o do Zodíaco, porque a gente já tratou aqui, a gente já trouxe até casos, quando a gente pensa no crime da mala, que eles conseguiram, imagina, descobrir o criminoso, né? Sim. Naquela época, que você tinha muito pouca informação também. A gente vai falar aqui dos suspeitos, mas eu acho, né? Eu acho que essa pessoa que cometeu esses crimes tem alguma ligação militar. Sim, eu acho... Tem um quê muito estranho da polícia ser particularmente atacada, ofendida e provocada, né? E algo muito estranho que é a polícia começar em determinado ponto a não divulgar mais o que está acontecendo. Olha né? só, ele sabia atirar, ele sabia usar faca, de novo, ele sabia caçar. Químicos de bomba.
químicos de bomba, criptografia. Sim. Isso mostra que essa pessoa poderia ser um militar. Sim. E um militar muito bem treinado. O próprio Paul Avery recebe um cala-boca da polícia porque ele levanta uma suspeita que quantos de nós saberia dizer os locais no mapa com coordenadas de latitude e longitude? Exatamente. Olha só, quem sabe se movimentar dessa forma? Sim, voltamos a dizer, numa época sem tecnologia, você não consegue abrir um GPS, não. Ele sabia dar latitude e longitude por números navais. Né? Exatamente. Então, isso leva a crer que essa pessoa, ou ela passou, Sim. né, pelo serviço militar, ou ela fazia parte do serviço militar, podia ser até um mariner, a gente não sabe. O que está nos arquivos do FBI é que vários policiais foram investigados, eles também chegaram a investigar algumas pessoas do Exército, mas essa parte nos arquivos está muito selada, é muito, enfim, é muito confidencial, porque aí a gente está tratando, né, de dados e registros que são de pessoas do serviço público americano, né? Tem essa curiosidade, como a Carla falou, os suspeitos civis, você tem nome, idade, endereço, chega nessa parte nos autos está assim, 26 militares, eu não tenho os nomes. Você fala, quem são? Exatamente. Né? E isso gerou uma curiosidade muito grande. Essas pessoas foram investigadas, o que aconteceu? Sim. Né? Foram, como eles chamam, né, cleared, mas assim, realmente eles nunca chegaram a esse nome, ou chegaram e a gente nunca vai saber. Sim. Porque tem assim, ali me parece, eu não consigo acreditar que com toda a tecnologia, inclusive dos dias de hoje, né, e mesmo essa tecnologia de DNA, que a gente levantou aqui, né, outro dia a gente estava aqui com a doutora Rosângela, que faz parte aqui das lives do Investigação, ela fala que eles conseguiram recolher DNA de frestas de tacos. Sim. De mais de 10 anos e chegaram num provável suspeito. Ou seja, a gente está falando dos Estados Unidos. Exato. Não é estranho, Rafael? É estranho, a sensação que às vezes eu tenho parece que chegaram num nome que seria vergonhoso reconhecer. O proibido. Exato. Aí eu falo, bom, nome proibido. Porque quase você vai fazer 60 anos daqui a pouco, gente. É muito estranho. E a gente vai falar dos suspeitos aqui brevemente, porque são muitos, mas tem alguns que é muito curioso, né? O filme que a gente citou, David Fincher, ele se baseia muito na relação entre o Paul Avery, que é o jornalista, e o Robert Graysmith, que era um cartunista do jornal, que começa a ficar obcecado em decifrar o criptograma. Os enigmas. O filme, depois eu vou apontar alguns erros e acertos, mas Robert Graysmith até hoje bate o pé que o assassino era Arthur Lee Allen. Isso porque Arthur Lee Allen é um ex-militar, que tinha casas próximas das regiões dos lagos. Ele tem testemunhas que esse homem esteve na região dos lagos quando os crimes aconteceram. E o mais curioso, o Michael Magot, que é um dos sobreviventes, quando apareceu Arthur Lee Allen na televisão, ele gritou no hospital e falou, é ele. Então tem tudo bem, como a gente comentou, existe um pós-traumático da vítima ali, e a situação onde ela foi acometida aqui, talvez você não tenha uma precisão de rosto, e a gente está passando aqui as imagens, era um rosto muito X. Era um homem branco, com poucas características. O desenho falado da época também chegava a ser meio bizarro, ridículo, né? Eu fui olhar, eu até Olha brinquei. ali, aquele ali. Eu falei, parecia aqueles bonecos Thunderbirds da época. Qualquer militar da época parece esse homem. Exatamente, né? Ele tinha um cabelo bem cortado, bem curto. E a gente tem que lembrar que já em 1970, né, a gente já está caminhando para uma moda que é a boca de sino, os homens com cabelo mais comprido. Você já tinha toda uma liberdade. Então, quem é que continua... E estamos falando da Califórnia também. De novo, é um estado nos Estados Unidos mais liberal, democrático, ou seja, mais aberto a modismos. Sim. Então, é um homem muito certinho, né? Com o cabelinho muito bem penteadinho. Porque assim, olha, quando a gente olha a foto dele que está aqui, ó lá. Não é? É qualquer funcionário padrão dos anos 60, né? E aí, só para você em casa entender por que foi descartado o Arthur Lee Allen, um motivo era a altura. As vítimas falavam que ele tinha cerca de 1,70, o Arthur Lee Allen era um homem bem alto. Tá? E depois, eles foram fazer agora, nos anos 2000, o DNA, e não bateu o DNA da carta com o do Arthur Lee Allen.
O outro nome é recente também, 2021, né, o Gary Francis Post, que vem de uma equipe de investigadores privados que decidiu reabrir o caso entre eles ali, e chegam no nome do Gary Francis Post, porque bate uma cicatriz no olho que o retrato falado tem com o que o Gary Francis tinha, tá? As descrições de altura, de peso da época, o nome de Post, eles conseguem encontrar nas criptografias. Como eu comentei, o criptograma eram símbolos e letras. Eles juntaram as letras e era como se fosse um anagrama, né, de Gary Francis Post. Mas, mais uma vez, o DNA não bateu com a saliva. Né? O grupo insiste que ele poderia pedir para outra pessoa lamber as cartas. Exatamente. Né? Alguém já colocar os selos para ele. Sim. E não bater por conta disso, mas, enfim, a polícia não assume esse. Porque, de novo, a gente tem que parar para pensar que é um homem muito inteligente. Sim. Muito inteligente. E assim, com praticamente... eu acredito muito que ele tem alguma ligação militar, então, se ele ainda tem... ele não vai ser pego na saliva bobagem, do selo, gente. Sim. Ele pede para alguém, pede para uma amiga, uma irmã, a mãe, olha, coloca selo nas cartas para mim que eu vou colocar... Porque nos Estados Unidos, só para vocês também terem uma ideia, tudo usa a logística do correio americano. Você manda cheque. Sim. Pelo correio nos Estados Unidos. A gente falou do Robert Durst aqui, que foi pego por conta de correio. Exatamente. Então, assim, o correio, principalmente nessa época, era muito utilizado. Então, era muito comum você já deixar, inclusive, as cartas seladas. Pré-seladas, sim. E aí, depois você só enfiava, sei lá, preciso enfiar um pagamento, ou um recibo, ou um cheque, qualquer coisa. Até porque você violar a correspondência nos Estados Unidos é crime federal. Sim. Exatamente. E o terceiro nome que eu trouxe, dentre vários suspeitos, Irvin Best Jr. Existe um documentário chamado Meu Pai, um Assassino, tá? Ou em inglês, O Animal Mais Perigoso de Todos, que é do Gary Stewart, esse rapaz que era órfão e decidiu investigar de onde os pais biológicos dele eram. E aí ele chega no nome da mãe primeiro e depois a mãe dele conta que ela tinha sido vítima de um estupro de um homem que nos anos 60, naquela região da Califórnia, era um homem muito perigoso. E vou resumir, porque quem quiser pode assistir o documentário, inclusive eu separei aqui para quem tiver curiosidade. O documentário vocês conseguem encontrá-lo para assistir. Ele foi produzido, é uma coprodução, tá? Eles foi juntos, duas empresas fizeram, mas hoje vocês encontram no Discovery Plus, tá? Esse documentário, então, ele começa aí atrás, ele encontra essas informações do Irvin Best Jr., que é um homem que tinha uma cicatriz também na mesma região. Ele tinha as mesmas marcas, altura, peso. Este homem, em particular, é um ex-militar com conhecimentos em montagem de bomba. Ele encontrou no sótão do pai manual de instrução de como construir bomba. O pai dele estrelou como artista mirim uma produção de The Mikado, o musical que estava nas cartas do Zodíaco. Olha como as coisas vão se ligando. Pois é. A letra do pai, ele encontra cartas do pai que são muito parecidas com as letras enviadas para lá, tá? Para os jornais naquela época. A polícia recolhe o DNA do Gary e da mãe para bater com a fatídica DNA das cartas e fala, não bateu, descartaram. Se você tiver curiosidade de assistir, vem aqui um breve spoiler do documentário. No último episódio, ele consegue ler na TV o que a polícia divulgou como sendo o DNA do assassino, que está levemente borrado, mas ele consegue identificar. E aí ele manda o próprio DNA para uma clínica particular com o que ele leu. E a clínica diz que tem 99% de coincidência. Ou seja, por que é que então estão querendo esconder essa informação? E nem colocar o pai dele como suspeito, ele não foi incluído. É muito estranho. Né? Ele lançou um livro com o mesmo nome, e aí começou-se uma coisa de, ele está tentando ganhar dinheiro em cima disso, mas eu particularmente, o depoimento dele no documentário é muito comovente, ele chora porque ele diz, por que eu gostaria que meu pai fosse esse homem? Eu não quero saber que meu pai, eu tenho sangue de um serial killer. E ninguém quer saber que seu pai é um serial killer ou um assassino, né? Pois é. É a última informação que você quer ter na vida, Mas né? ele acredita piamente ser. Né? Esse é um dos documentários, como eu falei, encontra-se no catálogo o catálogo do Stars Play. Ele é produzido pela FX e pela Hulu. Então ele Stars Play é da Disney. Exato.
E o da Discovery Plus é A Caçada do Assassino do Zodíaco, que é a parte da investigação da polícia. Exatamente. Aí nós temos o filme que é muito bom, que é o Zodiac Killer, que é o do David Fincher. Exato, de 2007. O filme tem alguns erros. Eu vou deixar o Rafael apontar aqui para vocês, mas o filme ele é primoroso na produção de arte, é muito bem feito. Eles conseguem reconstruir as cenas como elas eram de fato naquela época. As roupas, os carros. Assim, o David Fincher, ele é realmente muito bom. Quem não assistiu, tem também a série que é dele, que é Mindhunter. Sim. Não deixem de ver, que ele vai contar aí a história, né, de como é que chegou-se ao cunha, né, ao título de serial killer, que é através dos arquivos lá do FBI. Exato. É muito bem feito, tem todo um trabalho de época também, Mindhunter, que é belíssimo. Também, o que eles fazem de os atores serem parecidíssimos com os assassinos reais é impressionante, né? O que é canastra, eu concordo aqui com o Rafael, é o nosso querido Downey Jr., que, enfim, ele fica muito bem no Homem de Ferro. Vocês sabem, eu sou uma geek, eu adoro os super-heróis, mas a gente tem que combinar que ele é o nosso Homem de Ferro meio canastra mesmo. E no filme, ele está exagerado. Eu concordo com o Rafael, ele está destoando de todo o resto. O David Fincher ele ficou muito famoso fazendo Seven, Os Sete Crimes Capitais. Que é maravilhoso também. E é um filme muito gráfico. Quem já assistiu sabe que ele chocou pelo grafismo, né? Ele mostra cenas horríveis. Pela crueza. O Zodíaco, ele foi muito respeitoso com as vítimas, eu achei isso muito interessante. Lembrando, Seven é uma obra ficcional. Né? No Zodíaco, então, o respeito que ele tem, ele faz quase um jornalístico. Né? E por conta disso, o filme não teve um buzz de público, mas é bom lembrar, ele foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. É um filme muito bem produzido. Muito. Vocês encontram no catálogo da Prime Video e da Globoplay, quem tiver curiosidade. Né? E aí eu trouxe algumas informações do filme só pra gente saber. Como a Carla falou da preciosidade de exatidão, todos os figurinos de todas as vítimas, ele usou o mesmo tecido e estampa que estavam nas fotos. Então, ele reproduz fidedignamente até a roupa das pessoas. Né? A cena do programa de TV, como a gente comentou da ligação, não somente é igual, como ele usa os áudios da ligação originais. Exatamente. Então, a voz que você ouve no filme é a voz que as pessoas ouviram naquele dia. Né? O personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Robert Graysmith, que é esse cartunista, né, ele sim ficou obcecado em investigar as cartas, ele termina o casamento, a vida dele vira a investigação disso. Né? Uma coisa que não é mostrada... Ele só pensa nisso. Exatamente. É o que vem depois. Hoje o Robert Graysmith, ele é um investigador criminal muito respeitado, com vários livros. Ele tem livros sobre o assassinato de Bob Crane, o Unabomber. Ele faz investigação até hoje sobre Jack Stripador. E ele tem um livro que eu recomendo muito, que é sobre aqueles crimes das cartas de Anthrax. E se não me engano, o Unabomber também virou série. Também tem produção. Também está na Netflix. Sim. O filme contribui com o caso, porque a gente está falando ali de 2004 a 2007, quando o filme começa a ser produzido, e a curiosidade das pessoas para que esse caso se feche começa a fazer choverem ligações de filhos falando, olha, eu acho que meu pai é o assassino, eu tenho documentos de uma das vítimas, então começa a se resgatar muita informação importante. Né? O casal que solucionou a primeira carta, que é uma curiosidade que a Carla falou que a gente ia falar mais pra frente, o filme mostra eles um casalzinho de professores super fofo e são, que investigaram. O que o filme não mostra é que eles viraram os principais suspeitos. Durante muito tempo. Pois é, porque como é que eles matam... A polícia não entende assim, não, eles não podem ser mais inteligentes do que a gente. Foram eles que escreveram. Né? Coitados, tiveram a vida revirada por causa disso. Mas eles, enfim, são pessoas completamente normais, estavam somente ajudando ali naquele momento. Né? O casal assassinado no piquenique, como a gente comentou, eles não eram namorados. No filme, o David Fincher prefere mostrar como namorados para a gente entender o modus operandi desse assassino. Mas, na verdade, eles não eram. Eles eram amigos. E ele não quis também trabalhar muito essa vítima sobrevivente. Como a gente falou, teve uma vida muito difícil. Então, ele não quis dar muita ênfase nele para não ficar torturando a vítima depois. Né? E o mais diferente, Paul Avery e Robert Graysmith, que no filme é o Jake Gyllenhaal e Robert Downey Jr.,
No filme eles são quase que mentor e discípulo. Na vida real eles nunca se conheceram ali, gente. Eles foram se conhecer anos depois. É porque os dois trabalhavam nos jornais em setores diferentes. Né? E aí, para a narrativa do filme, é mais interessante colocar os dois dialogando, mas cada um investigou separado. Falando em Paul Avery, como a gente comentou do Robert Downey Jr., ele não virou um alcoolista, deprimido, como mostra no filme. Isso também é tudo mentira. O homem morreu com a família, bem, idade avançada. Mas isso é uma liberdade ali, né? Sim. Do roteirista, né? Do diretor de criar essa ficção. De novo, gente, o filme é baseado. Exato. Ele não é uma ficção que vai ali recopiar os registros 100%, né? Exatamente. Até porque quando você vai colocar ali fala, né, as falas dos atores, o roteirista tem muita liberdade, né, Sim. de criar, até porque ele precisa entender qual vai ser a melhor tônica e dinâmica para aquele filme acontecer. Eu acho que o David Fincher foi ousado em colocar no personagem do Robert Downey Jr. um repórter que percebeu que não dava para mexer com a polícia. Né? Porque, como a gente falou, existe a suspeita de ser um policial ou um militar. E aí ele coloca o Robert Downey Jr. com a vida destruída para falar, olha, ele mexeu com a coisa errada. Não devia ter mexido, suspeitado da polícia, como Paul Avery suspeitou. Né? No filme, o personagem de Gyllenhaal encontra o principal suspeito. É uma cena muito interessante dos dois no mercado, ele olhando nos olhos de quem ele acha que é o assassino e que está solto. Isso aconteceu na vida real, mas não no mercado. Aconteceu na rua e, de acordo com o Robert Graysmith, eles ficaram se encarando no trânsito por minutos. E o que ele achou estranho, porque na época ele não tinha divulgado o nome desse suspeito. E como é que esse homem ficou tão fascinado em ficar olhando para ele se ele não sabia que era o suspeito do Zodíaco? Por isso que ele teima até hoje que era esse homem, né? Que era o Arthur Allen. Né? Quer dizer, a pessoa não pode nem te olhar mais se você estiver ali investigando um caso, um crime, já vão achar, falou, é o suspeito. Ele Imagina não tira os olhos de mim. O que virou a cabeça desse homem, coitado? Ele ficou muito, imagina, muito consumido por isso na época, né? Até porque ele não, de novo, ele não é um serial killer qualquer. Essa questão desses enigmas, né, que precisavam ser decifrados, isso gera toda uma movimentação. Não, e uma euforia, porque eu preciso decifrar, será que isso aqui vai acontecer? Aí ele entra, olha o que ele deixa de ser cartunista e vai trabalhar com investigação. Tem uma frase do Graysmith que eu acho muito interessante, que é, se a gente não decifrasse, ia ser comprovado que esse homem era uma mente superior. E você ter a sensação que uma pessoa mais inteligente que você é um assassino, te coloca numa situação de presa muito grande. Né? Então, era uma questão de honra para falar, não, você não é especial. Você é um ser humano, então eu tenho que entender o teu raciocínio. Né? E aí eu trouxe uma última novidade, como eu comentei no começo, que é, a gente está aqui gravando em 26 de setembro, quer dizer, agora né, saiu um novo livro do Jarrett Kobek chamado My Dead Did It, ou seja, Meu Pai Morto que Fez. É mais uma filha, mais uma pessoa, como a gente comentou no documentário, né, no caso Gloria Dower, que afirma que o pai dela, Paul Alfred Dower, era um ex-militar que tinha, eu achei muito curioso, eu cheguei a ler trechos, um grupo extremista chamado Limpeza do Pecado, na Califórnia, um grupo que era focado em eliminar do mundo pessoas que estivessem pecando para serem escravos deles no céu. Olha só. Né? Então é muito curioso, porque é a mesma lógica do assassino. Né? O pai dela tem um histórico de violência confirmada, e o motivo dela ter procurado também a polícia é porque ela encontrou nas caixas do pai a estrutura de uma bomba. Né? Com Ou seja, o mesmo produto químico das cartas. Enfim, ele pode ser um lobo solitário, Sim. Ele pode fazer parte de um grupo. Exato. A gente não sabe. E aí uma última curiosidade. Esse grupo extremista, as cartas eram assinadas com um círculo e uma cruz. Olha só. Que é o símbolo. Né? Então, eu trouxe, acabou de sair essa notícia, mas a agonia dessas pessoas até hoje, de perceberem similaridades e falar, meu Deus, meu pai pode ter sido um monstro e eu não sei. A gente tem um caso, a gente não trouxe aqui, mas que é famoso no mundo inteiro, que é o BTK, o assassino, que a filha dele foi descobrir que era o pai dela anos depois. Então a tortura de você imaginar, aquele senhor que conviveu com você, pode ter sido o autor de tudo isso, é horrível, né? Sim, deve ser
assim... angustiante, né? Angustiante e o pior, né? É como a gente já falou, ninguém quer ter um pai serial killer, Sim. porque é aquela questão, dentro de casa ele pode ser um pai amoroso, querido e maravilhoso, mas quem é essa pessoa? Quem é esse homem que a gente desconhece, que faz parte de um grupo extremista, que está aí matando pessoas para fazer uma limpeza, né? Exato. E que limpeza é essa, né? Uma limpeza de costumes, né? Costumes que eles entendiam que eram errados. Novamente, quando a gente vai, vamos pegar aí o caso de Jeffrey Dahmer. Sim. O pai achava que ele era um menino tímido, quieto. Sim. Ele, o sofrimento daquele pai quando ele descobre e ele entende o que o filho fez. Que, aliás, vem aí, viu, gente? A gente está levantando uma pesquisa muito boa dele. A gente só ainda não trouxe, porque assim, as pessoas ficam muito apressadas. Eu até falei para o Rafael, Rafa, vamos esperar porque vão chegar aí as fitas de confissão do Jeffrey Dahmer. Até para que a gente possa fazer um comparativo do trabalho do Ryan Murphy, que está muito bem feito, né? Mas entender o seguinte... A personalidade que ele apresenta é de fato aquela, né, real do Jeffrey, né? Ele é só um serial killer, ele é mais que um serial killer, ele é um psicopata, porque na série ele está colocado como um serial killer e não como um psicopata. Sim. E como a gente falou, bons diretores. O David Fincher faz um filme que na época as pessoas falaram, mas não chega a lugar nenhum. Né, o filme tem uma hora que empaca. Não é o filme que empaca, foi a investigação que empacou. E ele foi muito fidedigno. Olha, chegou aqui, não tem o que fazer. Né? Inclusive, eu gostaria muito de elogiar o trabalho do Mark Ruffalo, que faz o investigador do filme. E faz esse homem angustiado, porque empaca em burocracias da polícia, empaca em pessoas não contribuírem, que foi o que aconteceu na época. Infelizmente, as pessoas interessadas em investigar esse assassino em algum momento eram barradas por alguma coisa. Sim, né? Alguma coisa estranha acontecia que, para mim, olhando inclusive aqueles arquivos do FBI, é que como ele conseguia sair na sombra, sabe? Batia em algum lugar ali, sabe? Né? Batia na trave e voltava. Agora, para quem gosta, né, de séries de ficção policial, tem uma que é muito boa, chama-se The Killing. Sim. Para mim, é uma das melhores séries de investigação policial, né, na questão de ficção. E por quê? Porque ela mostra a dificuldade do trabalho de uma investigação. Né? Diferente dessa, quando a gente vai ver CSI ou Law and Order, que tudo se encerra num episódio, parece que é muito fácil, né, você investigar um caso, chegar na autoria e na materialidade do crime. Ali ele mostra todo o trabalho e o quanto aquilo vai deixando, né, aquele grupo de policiais completamente ensandecidos, porque quando você não consegue chegar no criminoso e os crimes vão se alastrando ou os problemas vão se aumentando, né? Sim. A polícia se sente muito... refém daquilo, tem que fechar, né? Não, e não é simples, gente. Não. Uma investigação é muito complicada. Sim. Principalmente quando a gente está tratando de uma década, né? Dessa época. Sim. E desse, tudo indica que é um lobo solitário, então como ele não tinha parceiros, né, ainda fica mais difícil, porque quando a gente já viu aqui muitas vezes, quando um crime é cometido por mais de uma pessoa, alguém vai acabar sendo o elo mais fraco e vai contar, mas quando ele é um lobo solitário e faz tudo sozinho, ele parece que ele consegue, né, se esconder por mais tempo, ele consegue sair melhor aí. Uma pessoa organizada, que nitidamente planejou o que ia fazer, como ia fazer e quem ia atingir. Mas assistam The Killing, porque também é muito bom. Você vai ver aí, vocês vão ver a dificuldade do trabalho policial, investigativo ali da polícia. Rafael, maravilhoso. A gente trouxe aqui para as pessoas aqui o Zodíaco. Infelizmente, né, tem muitos nomes. Sim. E o que acontece? O que a polícia alega, né, hoje o FBI, que não se chegou num autor porque não bate o DNA com o DNA que eles têm armazenado. Eu concordo aqui com o Rafael, esse DNA que tem na carta não é o DNA do criminoso. Não tem como garantir que seja, né? Não, porque o que a gente falou, de novo, essas cartas já podiam estar seladas para uma outra pessoa, você podia pedir para sua mãe, para sua irmã, enfim, para qualquer pessoa, né? Você ia lá,
deixava lá um monte de... Ou um amigo. Sim. Mas como você falou, cartas pré-seladas, era comum na época você comprar a carta já selada pelo funcionário. Exatamente. Às vezes uma pessoa da loja de correio lambeu e grudou para ele, vai saber. Exato, vai saber. E aí o que acontece? Então você está em cima de um dado só e esse dado é um dado furado, né? Sim. Aí tem todas essas questões aí que essas pessoas estão trazendo, pode ser meu pai, não pode, tem coisas que vão se esbarrando e que são o enigma só aumenta. Muito mais enigmáticas, né? Porque como é que é a mesma letra... Como é que acha, né? O plano de bomba. Plano de bomba, informações que são muito parecidas, né, com a mentalidade daquele criminoso, né? Sim. Então é isso, gente. Mas eu queria aqui agradecer o Rafael. Vamos deixar aqui as redes sociais do Rafa, né? O nosso querido Rafa. De novo, sigam o Rafael também nas redes sociais. Como eu já falei aqui, vou repetir novamente, o Rafael é um grande roteirista, também um excelente professor, além de ser ator também. E ele oferece cursos bem bacanas ali. Isso, vocês acompanham a minha agenda pelo meu Instagram, tem os meus podcasts também de crimes, que são novelas interpretadas por mais de 40 atores de São Paulo, um produto super bacana. Bem legal. Um Enlace, vocês podem conferir lá. E onde são os cursos? Os cursos eu tenho, estou dando aula no Wolf Maia, tem escola em Jundiaí, toda São Paulo você consegue me encontrar. Então, quem quiser fazer cursos aí com o Rafael é um excelente professor, quem quiser entrar aí nessa área, isso, me procura não deixe de procurar o Rafa. Vão ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br, se você quiser enviar sugestão, se você quiser pedir algum caso antigo, enfim, de algum outro país, a gente corre atrás, porque aqui a gente levanta informação até do FBI americano. E aí a gente vai desvendar esses casos, né? Vamos investigar esses casos para entender o que aconteceu. Vamos ver as séries, né, que trazem essas informações, o que está correto, o que está errado. E a gente vai passando aí informação de qualidade para as pessoas. Rafa, muito obrigado novamente, muito obrigada aqui a todos vocês e a gente espera vocês na próxima semana.